Qual o futuro do Rio São Francisco? O rio que integra o Brasil mudou com a construção das usinas hidrelétricas fundamentais para o Nordeste. O Repórter Senado de hoje discute aspectos que afetam as atividades econômicas e a vida do Velho Chico. O uso das águas na agricultura, na produção de riquezas. Nossa equipe acompanhou o trabalho da Comissão Externa do Senado, que fiscaliza o andamento das obras da transposição. Neste primeiro bloco, vamos mostrar os impactos na Bacia do São Francisco, que ocupa 7,5% do território nacional. Nessa área extensa, vivem 18 milhões de brasileiros, que têm no Velho Chico uma fonte econômica e de cultura. Velho Chico a cantarolar. O rio, que passa por 7 unidades da federação, não apenas integra o Brasil, desperta poesia e paixão. Velho Chico barcarola navega. São milhares e milhares e milhões de pessoas que têm o Rio São Francisco como sua referência existencial, afetiva, e não pode ser tratado dessa maneira. Boa parte da ocupação, vindo lá de Pernambuco, e ainda século XVI, século XVII, se deu via Rio São Francisco. Então é um rio que tem um enorme papel na formação, eu diria, de quase do Estado brasileiro, toda uma região do Brasil. Da Serra da Canastra, onde nasce em Minas Gerais, o Rio São Francisco percorre 2.700 quilômetros até encontrar o mar. Escoa no sentido sul-norte pela Bahia, Pernambuco, quando altera o curso para chegar ao Oceano Atlântico, na divisa entre Alagoas e Sergipe. No Alto e Baixo São Francisco, a chuva é abundante. Mas nos cursos médio e semimédio, o Velho Chico passa por uma região seca e de clima adverso. A bacia tem 168 afluentes e se espalha por 504 municípios brasileiros, que abrangem ainda Goiás e Distrito Federal. O Rio São Francisco representa a possibilidade de sobrevivência econômica de milhares de milhões de nordestinos. Se o navegante europeu Américo Vespúcio, que visitou a costa brasileira em 1501 e batizou o Rio São Francisco, chegasse hoje, encontraria um cenário bem diferente. Talvez, com a presença aí de aparelhos, de novas leituras, ele conseguisse achar essa foz do rio, não de uma forma assim tão evidente como foi no passado, pela mudança de coloração, pela própria, a própria transição assim, brutal, diria, entre o rio que veio do interior rasgando toda a terra e chega ao mar, que muda toda a cor, muda todo o formato. Então, naquela hora, certamente se percebeu na época a existência do grande rio. Turismo, lazer, irrigação, produção de energia, transporte são usos das águas do Rio São Francisco. A região Nordeste dispõe apenas de 3% da nossa quantidade, digamos assim, disponível de água doce. O São Francisco representa 70% desses 3% para atender a todos os demais usos. O rio aqui é vida, Fora a fruticultura, a gente aqui da região, a gente vive em torno do rio para beber, para se alimentar, para o lazer. São Francisco é muito bonito, maravilhoso. Quando a gente está trabalhando, a gente está sobrevivendo através do rio. Ouço a usina feliz mensageira dizendo na força da cachoeira. Nos anos 50, começou o aproveitamento do rio para a produção de energia, que se deu em 2 etapas. Então o rio ele manteve um pouco o seu lado assim, natural, selvagem, mesmo com a implantação das hidrelétricas, porque elas estavam muito localizadas nas quedas. Não havia uma preocupação ainda com a regularização, com a modificação dos regimes dos rios. Com a construção de Três Marias e Sobradinho, o regime de vazão do São Francisco mudou e vieram os impactos. Isso tem uma enorme relação com a vida, com os peixes, com os ciclos, e houve um impacto razoável na vida, no ecossistema do Baixo São Francisco, e com impacto nas atividades socioeconômicas que dependiam da pesca, que dependiam dessas atividades. A Chesf, ela, além de ser uma importante geradora de energia elétrica, ela é um vetor de desenvolvimento regional muito importante.
Abaixo, por exemplo, de Xingó, a biodiversidade foi dizimada em 95%, já não tem, praticamente não tem mais pesca artesanal. Todas as cidades do Baixo São Francisco sofreram com isso. As cidades entraram em decadência, as margens do rio foram erodidas, né? O rio está extremamente assoreado. Um dos efeitos mais danosos é o da cunha salina na foz do rio. Quando a vazão do rio diminui, abaixo, digamos assim, daquilo que é que é a sua vazão natural, então a força do mar, ou seja, da água salgada, vence, digamos assim, numa linguagem bem inteligível, a força do rio. Então há uma tendência nas marés de que a água salgada vá adentrando cada vez mais. Também são problemas o lixo e o esgoto que as cidades lançam no rio. O rio está muito diferente de quando eu era pequena, das histórias do meu pai. Hoje ele está muito assoreado, tem muitas regiões onde eu, desde pequeno que ando, era fundo, hoje está raso, tem muito banco de areia. Cidades aumentaram a poluição das próprias cidades no rio, a parte de desmatamento das matas ciliares tão grande. Teria que ter um trabalho muito grande de, vamos dizer, de conscientização e de revitalização do rio. Entre os impactos positivos, água disponível para irrigação, que transformou uma zona de miséria do sertão nordestino no maior polo de produção de frutas do país. Ações que a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, orientou a partir da década de 40. E ela focou nos polos de desenvolvimento, através de um plano, posteriormente chamado Planvasf, plano esse que orientou toda a ação da Codevasf, inclusive até hoje. Esse plano ele partiu de criar núcleos de polo de desenvolvimento, caso que foi feito no norte de Minas, região de Montes Claros, Jaíba, Bom Jesus da Lapa, Petrolina e Juazeiro, e o Baixo São Francisco, região de Penedo, Paulo Afonso. No polo agroindustrial de Petrolina Juazeiro, que reúne 8 municípios da Bahia e Pernambuco, estão os maiores produtores de manga e uva do país, que conquistaram mercados externos. Os projetos de irrigação começaram na década de 60, enfrentaram dificuldades, mas evoluíram e se modernizaram. Hoje empregam muita gente. A gente sabe que a fruticultura em si não gera tanta renda quanto grãos, mas ela gera outra coisa muito mais importante para o país. Ela gera empregos, onde uma área nossa aqui tem 5, às vezes 10 funcionários por hectare, numa soja você não vai ter nada. A gente chega a ter 2.200 funcionários direto. Na medida que o processo avançou, foi feito um mix também com a parte empresarial, exatamente para agregar o mercado. Mudou muito o perfil dos agricultores, aqueles que começaram lá, os filhos, fatalmente assumiram, alguns saíram. Houve uma dinâmica no processo. Pioneira na exportação de uvas frescas in natura, esta indústria nasceu exatamente de uma empresa familiar e se consolidou no Vale há 25 anos. Em uma área de 1.200 hectares irrigados, são produzidas por ano em torno de 26 milhões e 500 mil toneladas de manga, uva, goiaba, melão, melancia. Hoje, 70% das frutas abastecem o mercado brasileiro e 30% vão para o exterior. No início era o contrário. Engenheiro agrônomo e gerente da empresa, Antônio Henrique detalha os cuidados com as águas do Velho Chico. Toda a água nossa que vem de São Francisco, a gente passa ela por sistema de filtragem para ir para a área, e toda a água é de uso racional. A gente tenta usar o mínimo possível para a planta, sem ter resíduo para o solo, nada de excesso de água sobrando, porque a água hoje também, além de ser muito preciosa, ser muito difícil, também é muito cara, que vem do rio, tem abundância, mas tem que ter um controle, porque fora o consumo da água que é paga, a energia para também fazer essa irrigação também é paga. Então tem que ter um controle racional de todos os aplicados nela, adubação e tudo mais. Sem o São Francisco não existiria nada aqui, só teria caatinga, e depois desses últimos anos de grande seca, até a caatinga está morrendo. Aqui é 100% irrigado, sem água não sobreviveria nada. Nossa produção gira em torno da água e sol. Sem água não tem nada.
Veja a seguir um passeio pelas principais usinas do São Francisco e a história da exploração de energia no principal rio do Nordeste. O Repórter Senado volta em instantes.